É um Deus de graça, é um Deus de misericórdia. Esta misericórdia se renova a cada manhã. Um Deus que nos resgatou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, enquanto éramos ainda inimigos de Deus, mortos em nossos delitos e pecados. Então, vamos exaltar ao Senhor e glorificar e dizer que Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre, que Ele é bom em todo o tempo. Amém? Vamos lá.
despeito das nossas falhas e dos nossos erros, Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. E Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você está na sua palavra. Eu convido você agora a fechar os seus olhos, a prestar atenção nessa canção e a dizer ao Senhor, em espírito e em verdade. Amém. Adoramos, Senhor, com coração. Em espírito e verdade, te adoramos, em espírito e verdade, te adoramos, vem do céu.
Pessoas que vieram de tão longe, Deus, para ouvir a tua palavra. Pessoas que querem fazer discípulo, que querem ser diferentes, que querem cumprir o ID, Senhor. Capacita, Deus. Abra os nossos corações para que nós possamos ouvir a tua palavra, Deus, e aprender mais de ti, mais do teu caráter. Que possamos caminhar em retidão e em santidade, Deus. Graças a antes de começar a palestra, deixa eu contar rapidamente algo que aconteceu no domingo passado. Domingo passado eu estava pregando numa igreja em Catacha. Antes disso eu tive uma reunião com uma liderança de um grupo de missões e depois teve a pregação na igreja. Enquanto eu pregava, tinha um rosto de uma pessoa muito que era familiar, mas eu não lembrava do que era. Quando terminou a pregação, como é normal, as pessoas vieram conversar comigo, e aí essa senhora estava no canto, esperou as pessoas se afastarem e veio conversar comigo para agradecer pela mensagem. Eu olhei para ela e falei assim: o teu rosto não me é estranho. Ela depois me contando, interiormente ela pensou assim: mas tu me conheces de tão longe, porque diz eu não sou brasileira e tal. Eu falei assim: qual é o teu nome? Ela falou: Graciete. Eu falei: Graciete, quem é o teu pai? Ela falou: Daniel Soares Correia. Eu falei: Graciete, eu sou Dino. Ela: Dino? Ela se emocionou muito, porque na verdade a Graciete, ela cresceu, ela era um pouco mais velha que eu, da idade da minha irmã mais velha, e ela, juntamente com a minha irmã Angélica e o Pedro Filizado, que é pastor e foi pastor durante muito tempo no Canadá, que é sobrinho do pastor Erlander Filizado, faziam parte de um grupo na igreja que sempre que tinha, naquela época era muito comum, entre as mocidades da igreja, tinha certos campeonatos, que era, por exemplo, sobre conhecimento bíblico, algumas gigantes, e sempre a minha irmã, a Graciete e também o Pedro Filizado, faziam um trio quase imbatível. E o pai dela foi diácono na primeira igreja batista do Rubito, na época do pastor Orlando Mário Felizado, e além disso, o pai dela também foi meu professor na escola bíblica dominical, quando eu era criança. Resumindo a história, foi uma emoção tremenda rever a Graciete. Liguei para minha irmã de vídeo, que está em Lisboa, mostrei para ela, elas conversavam, as duas se emocionaram, porque estudaram juntos, moraram, a
minha irmã fez análises clínicas, a Graciete fez medicina, moraram juntos no mesmo lugar durante muito tempo. Recentemente, conversando com uma irmã minha, outra, eu falei, sabe o que eu encontrei? A Graciete, aconteceu isso. Aí a minha irmã falou assim, porque quando eu fui pregar em cartaz, eu falei, gente, eu não vou me apresentar. Se vocês quiserem conhecer, tem o site pauloalvo.com, vocês têm Instagram, tem Facebook, tem o meu perfil. Aí a minha irmã falou assim, quem sabe a partir de agora, você tem que se apresentar um pouco melhor, porque às vezes tem pessoas que te conhecem lá desde criança e não sabem quem tu és. Então, de forma bem resumida, eu sou Domingos Mendes Alves, não sou brasileiro, embora tenha sotaque brasileiro, nasci em Angola, quando Angola era Portugal ultramarino, saí de Angola na década de 70, era membro da primeira igreja batista do Turubito, vim para Lisboa, estudei em Lisboa, durante muitos anos, membro da terceira igreja batista de Lisboa, sob a liderança do pastor Antônio dos Santos, e fui para o Brasil estudar, saí da terceira igreja batista de Lisboa, fiquei muitos anos como pastoreando lá no Brasil. Raquel está aqui, minha esposa, temos 3 filhos, etc. E pela graça de Deus, durante 46 anos servindo a Deus, embora que já foi bem antes disso, mas no ministério pastoral, ok? E uma das coisas que Deus colocou no meu coração e que eu mais amo tem a ver com investir em vidas através do discipulado, investir em vidas através da pregação, do ensino, do aconselhamento, dos relacionamentos, etc. Eu sou alguém que sempre está procurando melhorar alguma coisa. Aqui tem uma apostila muito mais completa daquela que tu tens aí. Tu tens um mini esboço disso aqui. Só para você ter uma ideia, eu não gosto, conforme digo muitas das vezes, pregar ou ensinar coisas requentadas. Sabe aquela comida que sobra no almoço, depois tu fazes depois, etc. Não. Essa semana eu gastei pelo menos umas 20 horas, sem exagero, para preparar esse material. E olha que eu já tinha bastante conteúdo, já tinha bastante coisas de anos de ministério, e foi muito importante, à medida que eu estava preparando esse material, pensando no impacto dele para a minha vida e pensando no impacto do conjunto desse material para a sua vida. E é com essa expectativa que nós vamos hoje pensar sobre isso. Discípulos fazendo discípulos. O olhar de Cristo humaniza o ensino. Antes, deixa eu te localizar aqui. Aqui é só para a direita? Deixa eu ver. Antes disso, deixa eu te localizar aqui. Nós temos aqui alguns objetivos. Um deles é compreender o ensino como um chamado com propósito espiritual e formativo. Tem pessoas que poderiam estar aqui, mas algumas delas não estão aqui por causa do período de férias, viagens, etc. E tem outras pessoas que não estão aqui porque não compreenderam muito o tema. Ainda ontem eu recebi uma mensagem de um homem cristão, membro desta igreja, que escreveu para mim exatamente o seguinte, uma coisa parecida que a Fabiana recebeu. Ele dizia assim para mim: Domingos, eu gostaria de estar muito na palestra, não sei o que e tal. Ele falou: mas eu não ensino na igreja, eu não prego, eu não tenho escola bíblica, não sou professor de escola bíblica, tudo mais e tal, mas que Deus te abençoe e te use na mensagem. E eu respondi para ele, bem resumido, algo que tu vais ver durante o tempo que nós estivermos aqui. E uma das coisas, um dos grandes desafios
hoje é desmistificar aquela ideia de que quem ensina é professor. Em outras palavras, se eu não sou professor, eu não ensino. Se tu tens esse pensamento, deixa eu te fazer um alerta. Tu vais sair daqui impactado, descobrindo que provavelmente és mais professor do que tu mesmo pensas. Porque todos nós, direta ou indiretamente, estamos envolvidos com o ensino. Talvez tu já viste rodas de crianças brincando, e aí você vê uma criança explicando alguma coisa para outra, e aí alguém fala assim: nossa, parece um professor ensinando. Ele está ensinando, ela está ensinando. Então nós precisamos rever alguns paradigmas, alguns mitos. E um dos paradigmas, um mito, é que quando nós falamos em ensino, em professor, nós pensamos em sala de aula. Vamos ver que o pai é um professor, a mãe é um professor. Quando a Bíblia nos desafia a ir fazer discípulos, ele fala indo, ou seja, enquanto vais, batizando. Qual é a outra palavra? Qual que é? Ensinando. Ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Então nós precisamos, quando pensamos no tema discípulos fazendo discípulos, o ensino é uma outra face da mesma moeda. Porque no discipulado há o ensino. E se tu és cristão, tens uma outra coisa para pensar. Nos princípios bíblicos de mutualidade, que são aqueles uns aos outros. Existem vários mandamentos na Bíblia de reciprocidade uns aos outros. Sabe qual é um dos mandamentos? Instruí-vos, aconselhai-vos, ensinai-vos o quê? Uns aos outros. Então, biblicamente falando, todo cristão, ele tem o imperativo de instruir, de aconselhar, de ensinar outros. Sabe qual é o grande problema, a crise da igreja? Eu estava conversando hoje com a moça, com a minha esposa, e quando falo problema, a crise da igreja, não estou falando da igreja batista de Manto Alto, estou falando da igreja de Montes em geral. É que a maior parte dos cristãos não compreende que faz parte da vida cristã ensinar, aconselhar, discipular, instruir uns aos outros. E um outro problema sério, que a maior parte das igrejas não capacita os seus membros a instruir, a ensinar, a aconselhar outros. Então, na nossa mente, ensino é para o professor da escola bíblica dominical, ensino é para o pastor da igreja, instrução, aconselhamento é para o pastor. Então nós temos aqui o desafio, e só para voltarmos atrás, dentro do tema que eu estarei falando na primeira e segunda sessão, tem um intervalo ali, o olhar de Cristo humaniza o ensino. Tu tens aí. E quando tu tens aqui assim, o olhar de Cristo humaniza o ensino, tens lá, depois, o conteúdo como meio. Então vamos olhar que o olhar de Cristo humaniza o ensino, deixamos de ver apenas, ou seja, turmas, e passamos a ver pessoas, reais, com afetos, medos, potencialidades e com propósito. O conteúdo como meio. A lição deixa de ser um fim em si mesma e torna-se um meio para que o aluno se pareça mais com o mestre. Então vamos falar na vocação de quem ensina. Inclusive, quando eu estava conversando com a Fabiana, eu falei: Fabiana, eu tirei o título A Vocação do Professor para falar da vocação de quem ensina, para exatamente quebrar esse paradigma
De que se eu falar na vocação do professor, parece que eu crio uma barreira na tua mente já. Ah, mas eu não sou professor, então vou me levantar, vou sair daqui. Então pensa na vocação de quem ensina. Vamos orar. Nós queremos ao Pai mais uma vez pedir, como nós já temos orado durante muito tempo, por este encontro aqui, que o que nós vamos estudar, que está fundamentado na sã doutrina, na tua palavra, pela capacitação, direção do teu Espírito, impacte os nossos corações de uma tal maneira que cada pessoa que está presente aqui possa de fato sair daqui com a plena convicção de que é chamado no Senhor, vocacionado para aprender, para praticar e para ensinar, e que isso faça parte da nossa agenda de vida, com a plena certeza de que o Senhor nos capacita para a edificação da igreja, para a expansão do Evangelho, e acima de tudo, que tudo resulte na honra e na glória do Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá caminhar pela apostila que tu tens aí. Na seção 1, compreendemos o ensino como um chamado com propósito espiritual e formativo. Então nós vamos olhar ponto 1, na seção 1, o ensino como parte do papel de todo discípulo de Cristo. O ensino como parte do papel de todo discípulo de Cristo. E eu escrevi aí que o ensino é tanto um mandato quanto um estilo de vida para todo aquele que segue a Jesus. Tanto é que há um dos pontos da mensagem que eu vou falar sobre o ethos de Jesus. Ethos de Jesus no grego. Eu defendo essa palavra ética, onde a Bíblia fala o costume de Jesus. O ethos tem a ver com a prática, o estilo, a agenda de vida de Jesus. O ensino fazia parte da vida de Jesus. E nós vamos falar também sobre o ícone, que nós temos que ser a imagem de Jesus. Em outras palavras, refletirmos o que Jesus é. Ou seja, e para isso, um dos aspectos desse reflexo é que nós tenhamos também o ensino como ethos, como parte da nossa vivência, da nossa vida. Então, o ensino tanto é um mandato, uma ordem, porque existe na Bíblia, instruí-vos, aconselhai-vos, ensinai-vos. Há um mandamento, tanto é um mandato, quanto faz parte de um estilo de vida para todo aquele que segue a Jesus. E nós temos inclusive em Jesus aí o mestre, o modelo por excelência. Olha aí, Lucas capítulo 13, versículo 22. Passava Jesus por cidades e aldeias, fazendo o quê? Ensinando. E caminhando, faltou aí o i, passava Jesus por aldeias, ensinando, pode colocar um izinho aí, e caminhando para Jerusalém. Tá? Em Mateus capítulo 5, é o texto quando Jesus, o famoso sermão do monte, ou da montanha, Jesus vê as multidões, Jesus está ali sentado no monte, e ele faz o quê? Ele passa a ensiná-los. E nós temos em Jesus exatamente o mestre por excelência. Em Marcos capítulo 10, diz assim: levantando-se Jesus, Marcos capítulo 10, versículo 1, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão, e outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e de novo o que Jesus fazia? De novo Jesus fazia o quê? As ensinava. Agora ensinava segundo o quê? Segundo o seu costume. É interessante que a Bíblia, Novo Testamento, usa às vezes a palavra segundo o seu costume. Jesus tinha o costume de orar. Jesus tinha o costume de ir na sinagoga. Jesus tinha o costume de ensinar. Segundo o seu costume.
Interessante, quando tu falas nesse ensinando ou ensinar, tu tens aí no grego a palavra didástico, e eu vou citar algumas vezes para vocês entenderem claramente o que o texto está dizendo. Porque na pregação, domingo, geralmente eu não falo isso. Porque o grego fala isso, o hebraico fala isso, mas nós estamos no seminário. Então eu quero que vocês entendam, compreendam o conceito da palavra. Então, didático é ensinar alguém, é dar instrução, é instilir na mente da pessoa doutrina, é expor alguma coisa. Agora, Jesus tinha um costume, e de novo eu repito, a palavra costume é a palavra ética. Eu digo que vem a nossa palavra ética também. E aqui tem a ideia daquilo que era a prática, o hábito de Jesus. Inclusive, quando tu olhas em Cristo, nós temos o modelo, nós temos o desafio e nós temos a motivação para quê? Para incluir o discipulado e o ensino em nossa agenda de vida. Nós vamos repetir várias vezes, quando a Bíblia fala que nós temos que ser imitadores de Cristo. Tem coisas que nós não imitamos Cristo. Nós não imitamos Cristo naquilo que Ele é perfeitamente Deus. Nós não imitamos Cristo em ser o Messias, morrer na cruz. Agora, quando tu lês o livro de Atos dos Apóstolos, começa a dizer assim, Lucas dizendo, escrevi o primeiro livro de Teófilo, do livro de Lucas, ensinando, falando das coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. O livro de Atos é uma continuidade daquilo que Jesus começou a fazer e ensinar. Não começaram a fazer e ensinar na perspectiva da obra salvífica, da obra da salvação, de ser o Salvador. Isso ele consumou, completou na cruz. Mas a obra de ensino, a obra da evangelização, a obra do discipulado, nós vemos os apóstolos dando continuidade e vemos a igreja desde o seu início dando continuidade a essa obra. Então, nós temos que colocar isso na nossa agenda de vida. Não é uma tarefa da escola bíblica dominical. Não é uma tarefa dos pastores e missionários. É uma tarefa de todos nós como cristãos. Tendo o próprio Senhor Jesus Cristo como modelo, deve fazer parte do nosso ethos, da nossa prática de vida. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós estamos no seminário. Então quero te dar liberdade de tu levantares a mão, fazer as perguntas. No final de cada palestra, que são 2 linhas, depois tem do Gabriel, eu vou dar um tempo de uma dinâmica, de vocês conversarem, para que sejamos mais interativos possíveis. Tá? Colossenses capítulo 3, versículo 16, fala assim, logo no início: habite ricamente em quem? Em vós. Vós quem? Pastores? Vós quem? Professores? Vós quem? Seminários? Vós quem? Os cristãos, aqueles que verdadeiramente são filhos de Deus, discípulos de Cristo. Habite ricamente em vós o quê? A palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em quê? Em toda a sabedoria. Essa palavra habite ricamente em vocês, sabe o que significa? É fazer morada. Não é aquele negócio, eu venho na escola bíblica dominical domingo, venho no culto, venho no seminário, a palavra entra num ouvido e sai do outro. Não, é a palavra que habita, ela mora, ela reside. Agora, como é que a palavra vai habitar em mim, se diariamente eu não meditar, se diariamente eu não estudar a palavra de Deus? Como a palavra vai habitar em mim, se, como diz Tiago, eu não acolher com mansidão a palavra de Deus? Por outro
outro lado, como é que eu vou ensinar outro se a palavra não está em mim? Por isso, se a palavra de Cristo habitar ricamente em nós seremos imitadores de Cristo. Porque alguém que vive a palavra, entre outras coisas, ele vai seguir o exemplo de Cristo. Cada igreja aqui representada, sabe o que vocês deveriam sonhar, deveriam sonhar? Que cada membro da igreja, cada cristão, ele tivesse na sua agenda, a partir do seu lar, uma agenda de ensino, e no contexto da família cristã e da comunidade não cristã, cada um envolvido em ensinar uma outra pessoa, seja ensinar os primeiros passos do Evangelho, seja ensinar na edificação da sã doutrina em Cristo. A igreja seria muito diferente, seria muito mais forte espiritualmente. Os membros da igreja dariam menos trabalho para a liderança da igreja, a liderança daria menos trabalho para os próprios membros da igreja também. A igreja cresceria mais, isso na fé, na doutrina e consequentemente numericamente também. Ela se fortalecia cada vez mais. Só que vocês sabem, não é mentira nenhuma. Se nós, a partir dos nossos lares, não ensinamos, e quem é pai, quem é mãe, tio, tia, avó. Esses dias eu tenho algumas pessoas que eu acompanho ela. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, vou dizer a profissão dela, para tu ver que ele é nem pastor nem missionário. Ele é jogador de futebol. Jogou muito tempo no Brasil, depois foi jogar chegou a jogar no Tondela aqui, quando o Tondela estava na primeira divisão, depois jogou na Arábia, jogou na China, agora parou de jogar futebol, regressou para o Brasil. E eu tinha um horário com ele na terça-feira, online. Terça-feira, sim, 9 horas da manhã no Brasil, 13 horas aqui. Aí, conversando com ele, ele falou da filha dele, mais velha, Maria. Maria teve uns 11 anos. 13 anos, a Maria. A Maria chegou em casa com um problema de crise de identidade. Por causa, acho que, de conversa com colegas da escola, tudo mais e tal. Esse pai ligou para mim e falou: Domingos, aconteceu isso com a Maria. E ele falou: o que eu fiz? Toda quinta-feira à noite, eu comecei em casa um estudo com a Maria. Ele falou: eu comecei a estudar sobre quem é ela em Cristo, o amor de Deus para com ela, os princípios de Deus. Ele falou: eu planejei 8 estudos iniciais com a Maria. E ele falou: eu tenho reunido com a Maria, e a Maria tem uma irmã um pouco mais nova que ela. E ele falou: eu dei para Maria uma tarefa. A partir de cada estudo, ela pesquisar mais o texto bíblico. E ele falou: o quarto da Maria está cheio de papéis pregados na parede, com versículos bíblicos que ela mesma está escrevendo. Para ela, uma coisa que nós vamos falar daqui a pouco, ela tem uma cosmovisão, uma visão, uma imagem de quem ela é em Cristo, para que ela não tenha conflitos da sua identidade e nem sofra influências negativas no contexto da escola que está. É o pai que está fazendo isso. Ele não procurou o pastor para fazer, ele não procurou o líder da escola bíblica. Não tem nada de errado se ele procurasse, mas ele assumiu a tarefa: eu vou trabalhar com a minha filha biblicamente, para que ela tenha segurança da identidade dela em Cristo, esteja mais segura das influências negativas do mundo sem Cristo. Se a palavra de Cristo habitar, sabe por que esse pai fez isso? Porque ele e a esposa dele
eles têm dedicado a estudar a palavra de Deus. E quanto mais eles estudam, eles têm também ensinado outros a partir da sua própria casa. É um jogador de futebol. Ele não é professor de escola bíblica, ele não é pastor, ele não é missionário, mas ele é um crente, ele é discípulo de Cristo. Segundo, a ordem de Jesus, o mandato de discipular e ensinar. Eu estou lendo, mas eu por causa da gravação, tá? Senão eu ia pedir para vocês lerem. Mateus 28, 19. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, de novo a palavra aí, a mesma raiz de dar, a mesma raiz para si, Jesus ensinar, é a mesma raiz de dar. Tá? Ou seja, ensinando-os alguns, ou seja, uns aos outros, a guardar o quê? Todas as coisas que vos ensinam. Em outras palavras, ensinar obediência. Ou seja, há um mandato de Cristo. Ide, fazer discípulos. Que na verdade o termo correto aqui tem um imperativo, fazer discípulos, enquanto nós estamos indo, batizando, é nós temos uma tarefa coletiva no contexto da própria igreja, e ensinando. Ou seja, há um mandato que nós temos de cumprir. O discipulado e o ensino são faces da mesma moeda. Quem discipula ensina. Quem está ensinando, ele está discipulando. Conforme nós vamos ver, o ensino ele tem os seus aspectos formais e tem os seus aspectos informais. Jesus chamou 12 para estarem com ele, andarem com ele, comiam juntos, brincavam juntos, andavam juntos, etc. Mas havia momentos que Jesus sentava para os ensinar de uma forma mais formal as escrituras na época. Por isso que discipulado, conforme já foi falado aqui na introdução pastoral, vida na vida, é vida na vida, e tem esses dois aspectos. Tanto é que uma das coisas que eu gosto muito do ministério, e a Raquel testemunha disso, eu como pastor, houve uma época que todo dia, toda terça-feira, 6 horas da manhã, tinha um grupo de homens em Ribeirão Preto, quando eu fui para plantar a igreja em Ribeirão Preto, um grupo de homens que nós estudávamos a Bíblia, toda terça-feira, 6 horas da manhã, e levou anos. Se tu hoje fores ver a liderança da Igreja Batista Nova Aliança em Ribeirão Preto, quase todos os homens que estão na liderança da igreja, equipe pastoral, diaconia, etc., faziam parte desse grupo de discipulado, e muitos deles eram jovens. Hoje já estão um pouco mais velhos, faziam parte do discipulado. Então nós tínhamos o tempo de estudo bíblico, que era o estudo mais profundo possível. Estudamos livros da Bíblia, diversos temas, e eu sempre focava doutrina, conhecimento bíblico, caráter, relacionamentos e habilidades ministeriais. Então eu falo assim, nós vamos trabalhar nessas 4 áreas. Doutrina, vocês têm que dominar a Bíblia, conhecer o livro de Efésios, Colossenses, Isaías, doutrina. Relacionamentos, o que a Bíblia fala sobre relacionamentos, caráter e habilidades ministeriais. Agora, além do tempo formal, nós íamos jogar bola juntos, íamos para campo de futebol juntos, tínhamos retiros de homens vários durante o ano, onde nós fazíamos rapel, boia cross. Daí que surgiu aquele livro que eu escrevi, que inclusive você pode ver no site lá, Homens Diferentes, porque esse livro surgiu de temas que eu estudava no retiro com esses homens. Fazíamos viagens de férias juntos, tínhamos uma série de coisas juntos, a semelhança de Jesus. Alguém fala assim, mas a agenda de hoje não dá. Deixa eu te dar um outro exemplo. Quando eu estava em Fresno, na Califórnia, durante um tempo eu fui na igreja do pastor John Cosmos.
Ele trabalhou junto com John MacArthur durante muito tempo. O pastor John MacArthur já faleceu, foi pastor da Grace. Sabe a que horas era a reunião na igreja do pastor George Postman, de homens que eu participava? Era 5:30 da manhã. 5:30 da manhã. Ia mais ou menos até umas 7 horas. E dali esses homens saíam e iam para os seus trabalhos. Tinha um momento formal, mas também tinha um momento informal. Esse mesmo homem que eu falei que estava ensinando a filha, a Maria, ele começou um grupo de estudo bíblico, onde ele está ensinando pessoas. Então, o discipulado e o ensino são faces da mesma moeda. Outra coisa, ponto 3, os mandamentos que você tem na Bíblia de reciprocidade. Aqueles que são uns aos outros. Quando nós falamos em comunhão, como é que a comunhão se expressa? Na mutualidade. Amai uns aos outros, servi uns aos outros, orai uns pelos outros, não faleis mal uns aos outros, não vos queixeis uns dos outros, etc. Não vos julgueis uns aos outros. Não é julgar no sentido, não posso julgar ninguém, não. Nós temos que julgar segundo a reta justiça. Conforme João capítulo 7, Jesus fala. Temos que julgar segundo a reta justiça. Nós não podemos julgar as motivações, não podemos julgar pelas aparências, não podemos julgar segundo os nossos critérios. Mas à luz da Bíblia, devemos julgar comportamentos. À luz da Bíblia, devemos julgar o ensino. Eu estou ensinando, vocês têm que me julgar se aquilo que eu estou dizendo é bíblico ou não. Agora, esses princípios da Bíblia, mandamentos positivos, amai, orai, e negativos, não fazeis, é o que a Bíblia nos ensina como viver vida de comunhão uns com os outros. E um dos princípios de vida, comunhão, está aí. 1 Tessalonicenses 5:11, que ele fala? Consolai-vos, pois, o quê? Uns aos outros. E o quê? Edificai-vos. Quem? Reciprocamente. É isso que nós estamos vivendo no nosso dia a dia. O consolar é o paráclito, eu estar junto, eu encorajar. O edificar, ele vem pela própria palavra também, é ajudar a pessoa a se fortalecer, se edificar. Agora Paulo fala, como também estás fazendo. Então quer dizer que em Tessalonicenses eles estavam vivendo isso. Colossenses 3:6, de novo. Habite. É a palavra habitar, está escrito, habitar. E noitel, habitar, é morar. Igual aquela ideia, guarda a tua palavra no meu coração. Ou seja, ela habita no meu coração. Ricamente, não é de forma pobre. Se tu pegasse as nossas igrejas, de modo geral, e pegasse o testemunho de Jeová de um ano que ele está participando dos testemunhos de Jeová. Eu não estou defendendo o testemunho de Jeová, não só o testemunho de Jeová, não concordo com a testemunho de Jeová, mas estou usando um exemplo. Se tu pegares alguém que tem um ano na igreja testemunha de Jeová e tiver um membro de uma igreja cristã mesmo, bíblica, com 10 anos, 15 anos, eu duvido que a maior parte dos nossos membros consigam defender a sua fé diante da argumentação do testemunho de Jeová com um ano de testemunho de Jeová. Adventista também. Sabe por quê? Você já viu quando os testemunhos de Jeová, os mormons, batem a porta da sua casa? Geralmente eles estão em quê? Estão em 2. Quem são esses 2? Um geralmente é o mestre
o outro é o aprendiz. Ou seja, eles são ensinados de tal forma que ele sabe defender. É lógico que ele crê errado, tá? Mas ele sabe defender. Nós que conhecemos o verdadeiro, por vezes não sabemos. Por quê? Porque a palavra de Deus não habita ricamente em nós. Nós temos dificuldade de nos aconselharmos, de orientarmos a outra pessoa como tratar dos problemas à luz da palavra de Deus. Esses dias eu estava conversando com um homem, ele levantou um problema, eu falei assim, tem um livro aqui do pastor Dwight Pentecoste sobre isso, problemas dos homens, respostas de Deus. Quais são as respostas de Deus aos problemas dos homens? Isso tem a ver com aconselhamento. E esse homem que falou para mim, está ensinando a filha, ele falou, pastor, eu estou indo para o retiro Hermas de Lindóia. Vai para o Sasta, mas não sei o que. Eu falei, mas é retiro de quê? Que ele está indo com a esposa. Ele falou, é um retiro de um curso sobre aconselhamento bíblico. Em outras palavras, aprender biblicamente a aconselhar uns aos outros. Como se ele fosse toda a igreja, nós fizéssemos cursos de aconselhamento bíblico. Tem vezes que eu tenho filho que logo me liga chorando. Às vezes tinha um filho meu, 40 e poucos anos, andando na rua, ele ligou. Você sabe quando o filho liga para a mãe, geralmente é coisa boa. Quando liga para o pai, é perrengue. Ele ligou. E ele falou, pai. E ele começou a chorar no telefone. Eu tive que aconselhar. Depois falar para a minha nora, assim, não era problema entre eles, mas era problema de fora que alguém trouxe para eles. Eu falei, filho, tem que fazer assim, assim. Aí liguei para o pastor da igreja que ele está. Eu falei, olha, está acontecendo isso com o meu filho. Ele precisa da tua ajuda. Eu já conversei com ele. Eu falei para ele, não mexe no assunto, não trata no assunto. É um assunto que envolvia injúria, fofoca, maledicência. Eu falei, não se defendam, não procurem a pessoa que levantou isso. Vocês não precisam se defender. Ou seja, aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, instruí-vos. De novo a raiz de Dascos. Instruir e mostrar os princípios de vida, o conhecimento da doutrina bíblica, do que nós cremos, mas também as implicações desse crer para a nossa prática de vida. Romanos capítulo 15, versículo 14. Olha aqui que Paulo fala, é forte essa expressão, estou certo. Eu estou convicto, eu acredito. Acredito o quê? A vosso respeito, que estáis possuídos. Eu sempre falo o seguinte: quer ser um bom conselheiro bíblico, esteja possuído de duas coisas: cheios de bondade e conhecimento. São duas qualificações necessárias para um bom conselheiro bíblico: bondade e conhecimento. Sabe qual é a pessoa bondosa? É aquela pessoa que muitas das vezes acontece, a Raquel sabe dessa história, quando um filho chegava para mim e dizia, pai, eu fiz isso de errado. Eu olhava para o filho e falei assim, filho, papai também já fez isso alguns dias, mas eu vou te disciplinar, eu vou tratar disso. Porque quando o papai fez isso, a vovó também disciplinou o papai. Papai também peca, também erra. Eu tenho um homem que é grande amigo meu, em Campinas. Um dia eu fui na casa dele, ele não estava na casa dele. A esposa dele falou, está no serviço. Foi no serviço, eu não estava no serviço. Aí eu ia passar de carro e de repente eu vi o carro dele parado num lugar. Eu parei e entrei no lugar onde ele estava.
E ele estava numa roda, com vício de alcoolismo, com vício de jogos, etc. Ele era membro de igreja. Eu cheguei, fiquei atrás dele, ele não me viu, porque ele estava de costas para a porta. Quando terminou o jogo, a rodada, eu falei assim para o pessoal da mesa: ele pode sair da mesa? Aí todo mundo ficou assim surpreso. Ele olhou para mim, ele falou: decepcionado comigo? Eu falei: não, estou decepcionado contigo. Eu falei para ele: vamos embora, vamos para casa. Um homicídio meu até hoje. Um dia o John MacArthur conta que uma mulher ligou para ele e falou assim: meu marido está na casa de outra. O John MacArthur ligou para ele e o John MacArthur conta que quando ele atendeu o telefone, ele disse assim: quem é? Pastor John MacArthur. E o homem, Aí o John MacArthur assim: o que está fazendo aí? Sai daí, vem para aqui. Eu quero conversar contigo. Algum tempo depois, aquele homem olhou para o John MacArthur e falou assim: eu não sabia o quanto Deus me amava até o dia que tu te preocupaste e te envolveste comigo. Pessoas cheias de bondade são pessoas que também têm compaixão. Não são aqueles que atiram a primeira pedra. Não são aqueles que usam ocasiões da fragilidade do outro para humilhar. São pessoas que repreendem em amor, sim. Confrontam em amor, sim. São aquelas pessoas que Gálatas fala assim: quando vires o teu irmão, Gálatas 6, repreendeis com espírito de mansidão. São pessoas que repreendem com espírito de mansidão, com humildade. Mas também são pessoas cheias de conhecimento, para que possam tratar da questão à luz das Escrituras. Por isso que Paulo fala assim: eu estou certo, e vocês estão cheios de bondade, cheios de conhecimento, e por causa disso, o quê? Hábitos, capazes, aptos. É a mesma palavra para dicas. Tenha o poder, tenha a capacidade. Para quê? Para vos admoestar. Houve uma época no Brasil, e isso foi muita influência até da editora Fiel, que lançava livros sobre aconselhamento. Eles falam do aconselhamento noutético. O aconselhamento noutético tem a ver com a confrontação da mente, mente. Ele confronta, tá? E a Bíblia faz isso, porque a Bíblia ensina, mas ela também o quê? Repreende. Ela repreende. É interessante que o arrependimento, e aí quando até usamos muito a questão da palavra metanoia, tem a ver o quê? Tem a ver com a mudança na mente, danoso. Muitas das vezes a pessoa está no pecado, a pessoa chora, a pessoa se entristece, mas ela não tem um arrependimento genuíno. Sabe por quê? Porque não há uma mudança de mentalidade em relação àquele pecado. O arrependimento genuíno, há uma mudança de mentalidade. Porque se tu achas que mentira é uma forma de resolver problemas, o dia que tu mentes, alguém te confronta, tu choras. Mas eu menti, perdoa e tal, não vou fazer de novo, tudo mais, tal. Tá. E alguém fala: nossa, se arrependeu genuinamente. Só que tu não mudaste a mentalidade de que para tratar problemas tu não precisas mentir. Que o caminho para tratar o problema é a verdade. Como não mudaste a mentalidade, ainda continuas acreditando que sem mentir tu não consegues resolver o problema. O que vai acontecer depois? Na próxima ocasião que te deixa com o problema, na próxima ocasião de aperto, vai acontecer o quê? Vais mentir de novo. Por que vais mentir de novo? Porque ainda tens a mentalidade de que eu preciso mentir para sair de situações
E o aconselhamento bíblico, ele trabalha com isso. É a mudança da mente. Não há mudança de comportamento sem mudança da mente. Agora, quem faz isso não é só pastor, professor. Outro texto aí, Tito capítulo 2. Quantas mulheres idosas, ou seja, as mais velhas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, etc., mestras do bem, final do versículo 3, a fim de propósito. O que as mulheres mais velhas deviam fazer na igreja, no corpo de Cristo? No contexto da família. Por exemplo, tem 3 meninas aqui mais novas aqui na frente. Elas são mais novas em relação a todas vocês. Algumas de vocês são mais novas que outras. O que devia haver de uma geração para outra? Instruir as jovens. E aqui estamos sobre as jovens recém-casadas. Instruir. Em outras palavras, como deve ser a vida de uma mulher recém-casada, no seu papel de esposa, no seu papel de mãe, no seu papel de dona de casa. O que é isso? É ensinar. É tarefa da escola bíblica? É tarefa do pastor? É tarefa do missionário? Não. O pastor pode fazer e faz. Missionários fazem, escola bíblica faz. Mas é uma vocação de quem ensina. Envolve também as mulheres cristãs. Visão e comportamento. A prática do ensino a partir da família. E aqui que nós, daqui a pouco, vamos dar uma pausa. Então, olha lá. Visão e comportamento, a prática do ensino a partir da família. Tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, a Bíblia deixa claro que a comunidade de fé, seja a sinagoga, Antigo Testamento, a igreja local, Novo Testamento, apoia e expande o que deve começar dentro de quê? Dentro de quê? De casa. Aonde começa o ensino? Dentro de casa. Jamais substituindo ou terceirizando essa responsabilidade. Hoje os pais terceirizam responsabilidade para a escola e para a igreja. Meu filho não sabe Bíblia, é culpa da escola bíblica dominical. Meu filho não sabe ler, é culpa da escola. A minha nora e a minha filha, durante muitos anos, trabalharam com homeschooling. Os meus netos começaram a aprender em casa, com os pais. Recentemente, as mais velhas, já estão com 12, vão fazer 13 anos, com 13 anos, recentemente eles foram estudar em escolas públicas. Uma estava nos Estados Unidos, a outra nasceu na Inglaterra, agora começou a estudar, por exemplo, no Brasil. Mas até pouco tempo atrás, elas aprendiam em casa. Não estou falando que estou sendo contra a escola, eu estou dizendo que entenderam que a escola não substitui. Mesmo as crianças que vão desde cedo para a escola, precisam ter reforço escolar em casa. Mesmo as crianças que vão para a escola bíblica, precisam ter reforço bíblico em casa. Em outras palavras, a escola, seja secular, seja no contexto da igreja, não substitui e nenhuma terceirização da responsabilidade da família. Isso é bíblico. No Antigo Testamento, tu tens lá, por exemplo, Deuteronômio,
Essas palavras que hoje te ordeno, Deuteronômio 6,6, estarão em teu coração. De novo, aquela ideia, habite ricamente a palavra, está no teu coração. Moisés já falava isso, Deus já faz isso no Antigo Testamento, que a palavra habite no teu coração, tu a inculcarás. Essa palavra inculcarás é muito mal entendida. Muitas das vezes as pessoas entendem inculcarás como uma coisa que é imposição. É interessante essa palavra no hebraico, ela tem a ideia de afiar. Ela tem essa ideia de afiar. É como tu pegares uma faca, uma madeira, uma coisa, e tu afias. Em termos de ponta, dá a ideia de trabalhar com a mente, afiar a mente, de tal maneira que a criança tenha o discernimento do bem, do mal, do certo e do errado. Não é a imposição, é o afiar a mente, para que ela tenha percepção do certo e do errado. Tá? Ou seja, tu inculcarás a teus filhos, e dela falarás aonde? Assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar. Deixa eu levantar. Papai e mamãe que levam os filhos para a escola ainda. Você sabe que aquele tempo de levar o filho para a escola no carro e voltar é um tempo que pode ser muito bem aproveitado para conversas educativas com o teu filho, com a tua filha. Sabia disso? Só que hoje o celular se tornou a babá e o pedagogo de muitas crianças. É interessante fazer, escreverás aonde? Nos umbrais de tua casa. Lembra aquelas casas, eu não sei hoje, foi muito comum, que os pais colocavam um versículo bíblico na geladeira, colocavam um versículo bíblico no fogão, em cima, colocavam um versículo bíblico, por exemplo, no quarto da criança. Por que esse hábito? Por que colocar nos umbrais de tua casa e de tuas portas? É para ver e recordar continuamente. O ensino bíblico não acontece em uma classe, com hora marcada. Ela acontece de forma orgânica ao longo do dia, comendo juntos, assentado em casa, viajando ou indo no mercado, andando pelo caminho, descansando ao deitar-se e acordando ao levantar-se. Escrever os umbrais da porta, etc., significa que a casa inteira é a sala de aula. Vamos dar uma pausa. Pega aí umas dois, três aí, uma coisa rápida. Converse entre vocês inicialmente sobre isso aqui. Como é que tu percebes que hoje é a tua casa? E ao mesmo tempo, como isso podia de forma prática ser diferente? Vamos lá, fazem trios. Vocês têm alguns minutos para isso aqui. Mexa as cadeiras. Vocês podem virar as cadeiras, uma para frente da outra. Fala, Mônica e Mona, até ali. Depois vai ter um intervalozinho, tá bom? Até para vocês levantarem. Depois eu vou terminar, aí depois tem o pastor Gabriel. Conversas são mais ou menos assim. O que isso mexe contigo? O que isso chama a tua atenção? Vamos lá. Essa ideia de que a casa inteira é a sala de aula. O que isso te desafia?